Beleza. Então, crianças, mais uma vez, boa noite, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa aula de gestão e controle de qualidade do dia 14 de agosto. Nosso objetivo hoje é fazer uma breve discussão a respeito da RDC de número 786. Né? Então, na aula passada, no nosso primeiro encontro, a gente conversou um pouco sobre a RDC 302 e sobre a RDC 786. A RDC 302 era a resolução de diretoria colegiada que era válida até o mês passado, né? Então, eu acredito que vocês não tinham tido contato ainda com essa legislação. Se tiveram, então fica um pouco mais fácil de entender, né? Para quem já tinha estudado a RDC 302, fica mais fácil de entender a RDC 786, porque a RDC 786 trouxe algumas mudanças em relação à RDC 302. Para quem nunca viu na vida a RDC 302, então a gente parte aqui do pontapé inicial da RDC 786, que entrou em vigor em 1º de agosto deste ano, né, 2023. E aí, o que é essa RDC? Né? RDC é um termo dado para resolução de diretoria colegiada. Né? Essa resolução em especial, ela é emitida pela Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ela é elaborada a partir de um conjunto de profissionais técnicos. Então, profissionais que são consultores da Anvisa, né, que são chamados pela Anvisa como convidados, podem participar da elaboração da RDC, bem como os profissionais que fazem parte da Anvisa, né, que passam por processo seletivo, que passam por concurso, e vão galgando aí o seu caminho na hierarquia da Anvisa, né. E aí esses profissionais, eles, à luz das evidências científicas mais recentes, né, eles elaboram essas resoluções para que elas entrem em vigor e todos os serviços de saúde façam uso desses documentos técnicos para poder exercer as suas atividades diariamente, para poder organizar os seus ambientes internos, para poder definir como é que vai ser o funcionamento dos processos e dos serviços e por aí em diante. A RDC 302, que era a que estava em vigor até o mês passado, ela definia, né, como é que os laboratórios de análises clínicas devem funcionar. A RDC 302 não era a única que, que era importante para quem trabalha em laboratório de análises clínicas. Então, eu deixo aqui para vocês como orientações de leitura complementar, são coisas que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de ver na disciplina de gestão e controle de qualidade, mas eu acredito que vale a pena que vocês pesquisem aí quando tiverem um tempinho extra para poder dar uma olhada. Existe uma RDC chamada RDC 50. A RDC 50 define como é que deve ser a estrutura dos serviços de saúde. Então, qual que é o tamanho que deve ter a minha sala de coleta? Qual que é o tamanho que deve ter o meu DME? Qual que é o tamanho da minha recepção para cada das possíveis quantidades de pacientes que eu quero receber? Então, a estrutura arquitetural dos serviços de saúde é determinada pela RDC 50, para quem quer construir um laboratório de análises clínicas, e aí certamente vai contratar um engenheiro, vai contratar um arquiteto, e esses profissionais, os engenheiros e os arquitetos, vão utilizar a RDC 50 para poder definir qual que vai ser a estrutura física do laboratório. E você, como gestor, como gestora do laboratório, deve conhecer isso também, porque quando a vigilância sanitária chega, né, aspectos da RDC 50 são cobrados da estrutura. E o problema da estrutura do laboratório é que depois que o laboratório está construído, você tem que quebrar, arrumar, caso tenha alguma coisa errada. Outra RDC que é importante, que infelizmente a gente não vai ter tempo de discutir na disciplina de gestão e controle de qualidade, mas que eu também deixo como possibilidade de leitura complementar, é a RDC 222. A RDC 222 trata do gerenciamento dos resíduos que são gerados pelo laboratório. Né? Então, o laboratório de análises clínicas, como vocês sabem, ele trabalha o tempo inteiro com materiais biológicos contaminantes e com reagentes químicos. Então, eu usei o meu reagente da glicose, eu usei o soro do paciente da glicose. Aí, consegui chegar no meu resultado laboratorial. Aquele resíduo, reagente misturado com a amostra, como é que eu faço o gerenciamento disso?
Se o resíduo for líquido, o que eu tenho que fazer para poder desprezar ele com segurança? Se o resíduo for sólido, o que eu tenho que fazer para poder descartar ele com segurança? O que pode ser incinerado, o que não pode ser incinerado? O que eu posso colocar no expurgo para que caia nos serviços públicos de saneamento e o que eu não posso? E o que eu posso colocar no serviço público de saneamento, o que eu posso colocar direto e o que eu tenho que descontaminar antes? Então, a RDC número 222 vai tratar desses processos. Hoje, nosso foco não é falar nem da 50 e nem da 222, mas eu deixo essas duas como leitura complementar para vocês. Vale a pena dar uma olhada, especialmente para quem tem a pretensão de seguir a carreira em patologia clínica, né? Quer seja trabalhando no laboratório de análises clínicas que já existe, né? Inclusive, galgar o caminho para se tornar responsável técnico ou assumir, de fato, um cargo de gerência, e para aqueles de vocês que querem construir os laboratórios de vocês, né? Que vão ser gestores, que vão ser os donos dos laboratórios, né? Essas resoluções, elas vão fazer parte do dia a dia de vocês vão precisar seguir elas direitinho. Então, fica aí sugestão de leitura complementar. Hoje, eu vou falar da 786, e a 786 não fala nem de gerenciamento de resíduos, nem de estrutura física. A RDC 786, que substitui a 302, fala de funcionamento. Como é que o laboratório de análises clínicas deve funcionar? E o funcionamento do laboratório de análises clínicas, ele passa por várias características importantes. Então, nesse nosso momento de hoje, existem alguns aspectos fundamentais que a gente tem que sair daqui compreendendo bem. Então, o que a gente tem que sair daqui compreendendo bem? A gente precisa saber bem, relembrar, inclusive, né, o que é fase pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica no laboratório de análises clínicas. Isso é tratado na RDC 786, já era tratado na RDC 302, continua sendo tratado na RDC 786. Quais são as suas principais características? E o que é que eu, como laboratório de análises clínicas, né, como gestor do laboratório de análises clínicas, preciso fazer para que essas fases ocorram de maneira adequada? Uma novidade que a RDC 786 traz em relação a 302 é a caracterização em níveis dos estabelecimentos de análises clínicas. Então, até a RDC 302, tudo era laboratório. E aqui a gente entra na primeira polêmica em relação à RDC 786, que é a caracterização dos estabelecimentos que realizam análises clínicas em 3 tipos diferentes. Existe o que a RDC chama de laboratório de análises clínicas do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. Então, a gente precisa sair daqui hoje entendendo bem o que é o tipo 1, o que é o tipo 2, o que é o tipo 10, o tipo 3. Quais são as limitações e características principais de cada um deles. E, além disso, a gente precisa sair daqui hoje, pelo menos com a noção inicial do que é controle interno de qualidade, controle externo de qualidade, gestão da qualidade e responsabilidade técnica. A gente vai pontuar isso hoje, e o controle de qualidade em si, né, os fundamentos dos programas de controle de qualidade, a gente vai aprofundar a partir da aula da semana que vem. Então, esse é o nosso escopo inicial, e para isso, como a RDC 786, assim como todas as RDCs, são textos longos, né, e com cara de lei, né, eu não vou aqui me propor a fazer a leitura da RDC com vocês. Para quem lembra, na semana passada, eu disse a vocês, né, eu deixei lá no Leão Digital as duas, a 302 e a 786, para que vocês lessem com antecedência. E aí, nesse momento, eu pergunto, quem leu? Quem leu, diga, eu li. Quem não leu, diga, eu não li. Mas digam aí alguma coisa só para eu saber como é que ficou aí a distribuição da classe. Quem leu e quem não leu é a RDC que eu coloquei lá. Eu não li. Quem mais? Joab, Melissa, Raíssa, Daniel. Tá. Ok. Tá, nesse caso, então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu projetar aqui. Que orgulho, né? Beleza. Sem problema nenhum, né? Eu estava prevendo já isso, então estamos de boa. Qual que é a minha proposta para vocês hoje? Então, deixa eu projetar aqui minha tela para vocês. Tela cheia.
Beleza, acho que apareceu aí, né? Vamos vir para cá. Então, isso aqui é a página da disciplina, né? Como vocês já, ixi, voltei foi tudo, já está. Misericórdia, como tá lento isso. Tem? Tem. Beleza. Então, aqui na página da disciplina, eu quero que vocês vão baixando a página de rolagem até chegar nessa parte de aulas. Na parte de aulas, eu vou querer que vocês cliquem na primeira pasta, né? A pasta da aula de número 1, que é justamente das duas RDCs que eu estava comentando aqui com vocês. Quando vocês clicarem na pasta, vocês vão ver 3 documentos. Desses 3 documentos, agora eu quero que vocês façam um download de 2 deles. Eu quero que vocês façam um download desse aqui, que é RDC 7, ele não precisa baixar 302. Né? Vamos focar vamos ser práticos. Eu quero que vocês façam um download desse aqui, a 786, e eu quero que vocês façam um download desse primeiro aqui, questões sobre a 786. Então, quando vocês baixarem esse documento, vai ser este aqui, tal como ele foi publicado no Diário Oficial da União. E quando vocês baixarem esse aqui, é este documento aqui, que são questões de múltipla escolha, que eu elaborei para a gente usar como ferramenta de fixação. Aqui tem 16 questões de múltipla escolha, parece muito, mas cada uma das questões é muito simples. São todas questões muito idiotas. Idiota no sentido de que é muito fácil de você resolver cada uma delas. Basta que você use o texto como referência. Então, ao invés de a gente fazer a leitura juntos desse texto, que seria algo extremamente maçante, eu quero que vocês baixem a atividade, baixem o texto, e eu quero que vocês respondam a essa atividade. Como? Procurando no texto as respostas. São 16 questões de múltipla escolha e eu vou dar para vocês meia hora para vocês fazerem esse exercício. Me deem um ok se vocês entenderam o que vão fazer. Ok, ok. Então, eu vou projetar aqui um cronômetro de 30 minutos. E eu vou projetar aqui isso aqui, para quem entrar um pouquinho depois saber o que está acontecendo e não se perder. Tá? Então, vai entrar na página, vai baixar os 2 documentos e vai resolver a atividade utilizando o documento como ferramenta de busca. Nesse meu tempo, eu vou montar aqui um pouquinho, assim que o meu cronômetro zerar, a gente volta e esclarece as dúvidas que vocês, porventura, tenham sobre a atividade. Beleza? 1, 2, meia, já. Podem começar.
Olá, crianças. Crianças, conseguem me ver e me ouvir? Alô, crianças. Conseguem me ver e me ouvir? Agora sim, né? Agora sim, tá. A internet aqui caiu um instantinho, mas acho que estou de volta agora, né? Beleza. Então, finalizamos nosso tempo, né? E aí, esses momentos, né, aqueles que eu pontuei no início, né, antes da atividade, vamos tentar sedimentar eles um pouco mais agora, né? Então, antes de abrir a atividade e tentar chamar a atenção aqui para as respostas questão por questão, me digam aí, o que é que acharam desse tipo de exercício? Deu para resolver a atividade? Deu tempo? Ficou aí mais ou menos 2 minutos para cada questão, né? Foi bom esse tempo? Foi ruim? Foi muito pouco? Foi muito tempo? Eu vi Raiz colocar aqui algumas questões, sim. Sara achou pouco tempo? A leitura é difícil. É um tipo de texto que a gente não está muito acostumado, né, a ler no nosso dia a dia. A gente está muito acostumado com o procedimento operacional padrão e com o artigo científico. De repente vem esse texto com estrutura de lei, né, a gente se embanana um pouco mais. Mas vamos tentar dar uma clareada. Eu não estou conseguindo por algum motivo. Pronto, agora eu consegui ver as mensagens de vocês. Tá. Então, antes de abrir a atividade, me digam aí, quem me diz o que é um responsável técnico de um laboratório de análises clínicas? Um de cada vez. Vocês podem usar o microfone ou podem usar o chat. Mas tenta aí me dar uma resposta. É a pessoa que fica a cargo do funcionamento geral do laboratório. Do funcionamento geral do laboratório. Tipo, pagar o salário dos funcionários? Não, né? Então, dá para dar uma aprimorada aí nesse conceito, né? Funcionamento geral do laboratório em que sentido? É quem vai garantir que a RDC será seguida, em seguir as normas reguladoras, no caso, né? Lei mutual. E é a pessoa que gerencia os funcionamentos técnicos, observar se as normas estão sendo seguidas, mas tipo, de garantir que esteja tudo dentro dos parâmetros estabelecidos, no caso, pela RDC 786, né? Então, excelente, né? O caminho é exatamente esse. O responsável técnico é um profissional de nível superior, então precisa ser um biomédico, precisa ser um farmacêutico bioquímico, precisa ser um biólogo com habilitação em análises clínicas, tem que ser um profissional de nível superior, que se responsabilize em garantir que tudo o que está disposto na RDC 786 vai ser, de fato, seguido pelo laboratório. Isso significa gerenciar processos internos do laboratório, gerenciar, inclusive, a atividade de outros analistas clínicos, gerenciar a atividade dos técnicos dos laboratórios, gerenciar o controle de reagentes, estoque, prazo de validade, procedimentos operacionais padrão, tudo o que a RDC manda o laboratório seguir, quem vai garantir que o laboratório vai seguir é o responsável técnico. Excelente. Qual que é, sei lá, vocês
Vamos colar grau, nós estamos agora no dia 14 de agosto de 2023. Em dezembro, todo mundo aqui já é biomédico. Em janeiro, vocês já podem assumir responsabilidade técnica de algum laboratório ou vocês acham que precisam de algum outro pré-requisito? Especialização, treinamento? Tipo, me formei, estou com meu CRBM em mãos. Já posso assumir de cara a responsabilidade técnica? Já pode ser o meu primeiro emprego? O que vocês acham? Tem história acha que sim, ainda mais. Para CRT precisa da carteirinha. Precisa ter o registro, né? Beleza, tem que ter o número do CRBM, mas isso é válido, inclusive, para trabalhar como biomédico em qualquer situação. Então, eu só posso exercer a profissão se eu tiver registro ativo junto ao conselho de classe daquela região, né? Nós aqui em Juazeiro do Norte somos CRBM 2. Então, beleza, estou com minha carteirinha em mãos. Já posso ser responsável técnico ou preciso de alguma coisa a mais? Essa é a minha pergunta. Já posso, né? É isso mesmo, Emily, é isso mesmo, Raíssa, é isso mesmo, Vitor, né? Já podem. Significa dizer que quando vocês se formam, vocês precisam já ter tudo bem caracterizado da RDC 786. Porque é ela que vai definir o que é que você vai precisar fazer enquanto responsável técnico. É ela que você vai precisar seguir enquanto responsável técnica do laboratório. Beleza. Então, vamos tentar pontuar aqui outra coisa importante que foi trazida e que eu acredito que foi evidenciada pela atividade. Quem aí me diz o que é um estabelecimento de nível 1, dentro do contexto da RDC, né, dentro do contexto das análises clínicas, que me diz o que é um estabelecimento de nível 1, ou do tipo 1, né? Acho que é assim que a RDC traz, né? Tipo 1. Se quiser, já pode inclusive jogar aí, né, as diferenças. O que muda do tipo 1 para o tipo 2 para o tipo 3? De cada vez, por favor. Ninguém dá nada. Eu acho que tinha lá alguma coisa sobre isso, né? Deixa eu projetar aqui minha tela. Tipo 1 é farmácia. Farmácias e consultórios isolados. Peraí. Estou me dizendo que farmácia pode fazer exame de análises clínicas. É isso mesmo. Onde na farmácia até são feitos alguns testes de triagem. Na farmácia pode fazer exame de análises clínicas. É isso mesmo que vocês estão me dizendo? É. É isso que vocês estão dizendo, porque é isso que a RDC diz. É, Melissa. E essa é uma das grandes polêmicas da RDC 786. Porque até então, a RDC 302 só falava de laboratórios de análises clínicas. E a RDC 302 sempre deixou claro que exame de análise clínica tem que ser feito em laboratório. E a RDC 302 sempre deixou claro o que o laboratório tem que ter para ser laboratório. E aí estourou uma tal de uma pandemia no mundo. E aí as pessoas precisavam ter esses resultados o quanto antes, né? E aí se popularizou a realização de testes rápidos em farmácias. E aí a RDC veio, a 786, para atualizar a 302 e regulamentar esse tipo de coisa. E a RDC 786 autorizou a realização de exames de análises clínicas em farmácias. É, foi essa bendita. O que vocês acham disso? Vocês acham que é uma coisa boa? Que é uma coisa ruim?
que tem só pontos positivos, tem só pontos negativos, que tem ponto positivo e negativo. O que vocês acham do fato de que, por exemplo, um teste rápido para a Covid-19 pode ser feito no balcão da farmácia? Joab colocou que acha que é passível de erros, ainda mais. Então, Joab colocou uma coisa contra, né? Ainda mais. Eu acho que só leva à desvalorização dos laboratórios de análises clínicas. Interessante. Ainda mais. Se for seguido da maneira como for permitido, será bom para a população em geral. Porém, aí Lívia está elaborando ainda. Se falar que geralmente não vai ser feito por um profissional que saiba interpretar e analisar erros. Lívia colocou um porém ali, acho que vai ter parte 2. Ainda mais. Acho uma afronta à preocupação que o analista precisa, cadê? Ter em se preparar para exercer a profissão. O ambiente é despreparado. Então, majoritariamente aqui, aparentemente, vocês são contra esse tipo de coisa, né? Então, vai acabar atrapalhando alguns empregos. Então, a visão de vocês é até... Tá, eu achei que ia ter mais pró também. Aparentemente, todo mundo aqui concorda em ser contra. Tá, eu acho que a gente tem o viés de sermos um grupo de biomédicos, né? Somos todos aqui biomédicos e biomédicas. Então, a gente tem o viés porque a gente sabe como é trabalhoso para fazer as coisas dentro do laboratório, e a gente sabe como é trabalhoso ter um laboratório de análises clínicas, e vocês têm a preocupação da valorização profissional. Então, faz até muito sentido, né, que vocês tenham essa posição. E faz tanto sentido que vocês tenham essa posição que o próprio Conselho Regional de Biomedicina e o Conselho Federal de Biomedicina, os conselhos regionais e o Conselho Federal, se posicionaram contra, né, a RDC 786, contra esse aspecto em especial da RDC 786, justamente por esses argumentos que vocês acabaram de levantar. Né? Primeiro de tudo, a gente precisa ter um profissional que seja, de fato, habilitado para a realização das análises clínicas, e no balcão da farmácia não dá para garantir que o cara vai ser um cara, né, geralmente quem está no balcão da farmácia é o farmacêutico, mas dentro do farmacêutico é farmacêutico bioquímico, né? Pode ser um enfermeiro, pode ser uma enfermeira, né, como eu já vi acontecer também em algumas clínicas hospitalares. E aí, é muito interessante esse ponto de vista de vocês, porque ele é exatamente o mesmo ponto de vista do Conselho Regional e do Conselho Federal. Quais são os contras, então? O controle, né, da coleta do material, o controle da análise, a garantia de que quem está realizando o teste sabe realizar, a garantia de que quem está interpretando o teste sabe interpretar. E, obviamente, né, a questão da valorização profissional. O que a RDC fala? A RDC diz bem assim, olha, em outras palavras, vou tentar simplificar aqui o máximo que eu puder, mas eu peço perdão enfim, se vocês não entenderem, vocês me dizem, a gente vai dialogando. Basicamente, o que a RDC diz? A RDC diz, olha, vamos fazer assim, já que popularizou a realização de teste rápido em balcão de farmácia por conta da Covid-19, então vamos tentar pelo menos organizar isso aqui. Aí o que foi que a Anvisa fez? A Anvisa dizia assim, vamos categorizar os estabelecimentos. Agora a gente vai dizer que tem o que a gente vai chamar de tipo 1, e o tipo 1 é a farmácia. E tem um que é o tipo 2, que é o intermediário. Por tipo 2, nós vamos interpretar postos de coleta. E o tipo 3 é o laboratório de análises clínicas propriamente dito. O que o tipo 1 pode fazer? O tipo 1 só pode fazer teste rápido. Não é isso que a RDC diz. A RDC estabelece critérios. Quando a gente lê os critérios, a gente interpreta teste rápido. O que a RDC diz? Que só pode ser feito com amostra primária. Ou seja, você não pode processar a amostra biológica no estabelecimento do tipo 1.
processar a amostra biológica é obter soro, é obter plasma. Então, isso não pode ser feito no estabelecimento tipo 1, só pode ser feito com amostra primária. O que é a amostra primária? Do jeito que você coleta, é a amostra que vai ser utilizada para análise. É aquela que a gente usa sangue total, é aquela que a gente usa saliva, por exemplo. Então, somente com amostras primárias. Né? E número 2, somente técnicas de passo único. Então, pegar a amostra biológica, colocar no Paranauê e interpretar. A visualização precisa ser a olho nu. Então, se eu precisar de microscópio, não pode ser feito no tipo 1. Se eu precisar de espectrofotômetro, não pode ser feito no tipo 1. Se eu precisar de uma lupa, não pode ser feito no tipo 1. É isso que a RDC está dizendo. Então, quando a gente olha para todos esses critérios, que são as regras que a RDC está colocando no que pode e o que não pode ser feito no tipo 1, no final das contas, o que a gente interpreta é que o estabelecimento tipo 1, que nós interpretamos como farmácia, pode fazer somente o teste rápido. Se precisar processar a amostra biológica, é do tipo 2 para frente. O que muda do estabelecimento tipo 2 para o tipo 3? O tipo 2 é o posto de coleta. Significa dizer que a amostra pode ser coletada e processada, e pode ser armazenada, e então encaminhada para o tipo 3. E depois que o tipo 3 faz a análise, o tipo 2 pode emitir o resultado do tipo 3, sem problema nenhum. Então, o posto de coleta pode imprimir e entregar o laudo para o paciente. Mas somente no tipo 3 é que a análise propriamente dita pode ser realizada. É mais ou menos isso que a gente interpreta dessa caracterização entre os tipos 1, 2 e 3. E mesmo considerando o estabelecimento tipo 1, como é caracterizado pela RDC como uma coisa muito simples, ainda assim, isso gerou muita polêmica, né? Essa RDC ela foi publicada em maio desse ano, e desde maio desse ano, todo mundo está batendo em cima disso. Por motivos óbvios. Foi criticado pelos Conselhos Regionais e Federal de Biomedicina, por motivos óbvios, foi elogiada pelos Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Farmácia. Independente da nossa opinião, o que importa é o que está valendo. Obviamente que, por conta dessa discussão, significa dizer que algumas coisas podem mudar no futuro. Então, eu não consigo garantir para vocês que, da maneira como a RDC estabeleceu hoje, é a maneira como vai continuar funcionando nos próximos anos, ou até mesmo ao longo dos próximos meses, porque muita coisa pode acontecer. De novo, essa RDC 786 entrou em vigor faz 14 dias. Então, eu não consigo garantir para vocês que é dessa forma que vai funcionar quando vocês se formarem, por exemplo. A gente vai ficar atento e vai observar como é que a Anvisa vai se posicionar. Mas, por enquanto, ela tem batido o pé. E está dizendo que vai ser desse jeito mesmo. E hoje está funcionando desse jeito mesmo. Certo? Então, eu concordo, né? Pessoalmente, eu concordo com as colocações de vocês. Eu acho que a gente precisa seguir muitos critérios para poder conseguir montar um laboratório de análises clínicas. A gente faz um investimento muito alto, financeiro, de tempo, de neurônios, para conseguir fazer uma coisa bem feita, para poder garantir um ambiente adequado, para poder garantir a qualidade adequada, e você normalizar isso no balcão de uma farmácia, que a gente tudo tem espirrando, falando o tempo todo, e sem sequer garantir que a pessoa que vai fazer a leitura do teste é um profissional que tem habilitação em análises clínicas. Eu concordo com tudo que vocês disseram, né? Pessoalmente, eu não acho que isso é uma coisa boa. Nem para a população, nem para os profissionais. O argumento para a população é a facilidade de acesso, né? Ah, não. Se tem mais estabelecimento de saúde fazendo exame de análises clínicas, então isso significa dizer que o acesso, eu acho que alguém colocou aí, né? Para a população é melhor. É melhor, vírgula, se o resultado for liberado do jeito certo. Mas se não existe garantia de que o resultado vai ser liberado do jeito certo, então, ao invés de um serviço para a população, a gente está fazendo um desserviço. Se a pessoa vai fazer o exame e recebe o resultado errado, isso não pode ser bom. Isso não tem como ser bom. Está travando aí? Ednaldo disse que está travando. Opa. Alô, câmbio. Se estiver travando só para Ednaldo. Opa.
Lívia está dizendo que normalizou, que ainda mais. Parou e normalizou, parou e normalizou. Normalizou aí, Edinaldo? De repente foi momentâneo. A internet da faculdade não está muito boa hoje, não. Normalizou, né? Beleza. Ok. Tá, de toda forma, está sendo gravado, tá? Esse momento, ainda hoje eu vou colocar a gravação desse momento lá na plataforma do Leão Digital. E aí, se porventura, né, cair a conexão de algum de vocês, saibam que vocês vão poder assistir esse momento depois, sem nenhum problema, tá? Então, ok, a gente falou aqui de responsabilidade técnica, a gente caracterizou aqui os serviços em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Ficou claro essa caracterização? Está claro para todo mundo o que é um estabelecimento tipo 1, tipo 2 e tipo 3? Tá, vimos sim a Yasmin, vimos sim a Raíssa. Beleza, então vamos em frente. O que é controle externo de qualidade? E me diz o que é um controle externo de qualidade. É a comparação entre duas unidades. Ainda mais. O que é controle externo de qualidade? Controle com comparativo externo. É uma amostra externa que é repassada para os laboratórios. Dependendo das respostas da maioria. Esse funcionamento que Lívia está descrevendo é o funcionamento do PNCQ, né? Todo mundo aqui já ouviu falar, pelo menos, do PNCQ, né? Que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade, que é um exemplo de controle externo de qualidade. Ok, controle externo de qualidade, como vocês bem colocaram, é uma avaliação interlaboratorial. Interlaboratorial, entre laboratórios. Entre laboratórios. Entre quantos laboratórios? Entre 2? Entre 3? Entre todos os que estiverem participando daquele programa. O controle externo de qualidade é a avaliação do teu laboratório com todos os outros laboratórios que estiverem fazendo parte do mesmo programa. Na prática, como é que ele funciona? Todos os laboratórios que fazem parte desse programa recebem a mesma amostra biológica, fazem o teste dessa amostra biológica e liberam o resultado. O que a maioria disser que é o resultado vai ser considerado o resultado certo. E o teu resultado vai ser comparado com esse resultado que foi caracterizado como certo pela maioria. E a partir de ferramentas que a gente vai estudar ao longo da disciplina, a gente vai conseguir saber se a gente está dentro ou se a gente está fora do limite aceitável de erro. É tipo o seu lab e o PNCQ, em que vem uma amostra teste que representa a amostra biológica em todos os setores. E aí é feito o teste e feita a comparação. Exatamente, Alice. E esse é um serviço que o laboratório contrata. E a RDC 302 e a RDC 786, as duas exigem. Todo laboratório, isso é uma coisa que não mudou. Todo laboratório de análises clínicas deve fazer controle interno e externo de qualidade. Todo laboratório de análises clínicas deve, é dessa forma como está caracterizado lá, deve realizar controle interno e controle externo, os dois. O externo, como vocês bem colocaram, é interlaboratorial, entre laboratórios diferentes. E o interno, seguindo a mesma lógica, é a avaliação dentro do laboratório, né? E aí, sim, exatamente, né? Além das avaliações das amostras biológicas, normalmente, os ensaios de proficiência, eles enviam não apenas
as amostras biológicas, que podem ser amostras biológicas ou soluções, mas tem também lâmina virtual, tem lâmina virtual de hematologia, tem lâmina virtual de parasitologia, de urânálise, de citopatologia, né? Tudo isso é enviado mensalmente para o laboratório. Né? Todos esses programas de ensaio de proficiência, eles enviam, além das amostras biológicas, para você conseguir fazer a comparação interlaboratorial, algumas atividades de ensino continuada. Né? O ensino continuado também era caracterizado pela RDC 302 e continuou sendo caracterizado pela 786, né? Os profissionais que fazem parte do laboratório de análises clínicas devem estar fazendo atividades continuadas de ensino. Qual que é o objetivo dessas atividades continuadas de ensino? Não deixar o profissional ficar parado no tempo. A gente tem o método de quantos valores de referência não mudaram, quantas interpretações não mudaram, quantas metodologias novas não surgiram, quantas novas interpretações de ensaios laboratoriais surgiram. Então, o ensaio de proficiência é uma maneira de manter o profissional sempre atualizado. E a RDC 302, e isso continuou sendo feito na 786, exige isso do a travar, né? Continua travando. Alô, câmbio. Voltou, né? Ok, voltou. E aí, sobre maiores detalhes do funcionamento e dos objetivos, dos controles interno e externo de qualidade, né, esse é o nosso assunto da próxima aula. Né? A gente vai detalhar as ferramentas de controle interno e externo. Quais são os objetivos de cada um, para que serve cada um deles, né? E como é que a gente faz cada um deles. Né? Esse é o nosso objetivo da próxima aula. Então, a gente aprendeu aqui pelo menos o que é controle de qualidade, interno e externo, responsabilidade técnica, estabelecimento dos tipos 1, 2 e 3. Deixa eu projetar aqui a minha atividade, para a gente ter um guia aqui. Ué, por que eu não estou conseguindo? Por algum motivo, não estou conseguindo projetar a minha tela. Por quê? Um segundo, crianças. Voltei. De novo, todo mundo me vê e me escuta bem? Sim, né? Pronto. Agora eu vou conseguir projetar minha tela. Questões sobre a RDC 786. Pronto. Está aqui o questionário, né? Então, o objetivo da RDC, né? As diferenças entre a 302 e a 186, a responsabilidade técnica a gente já falou. Fases pré-analítica, analítica e pós-analítica, né? A gente fala de fase pré-analítica, analítica e pós-analítica desde que a gente se entende como gente. Quem me diz quais são as principais características das fases pré-analítica, analítica e pós-analítica no laboratório? Por favor, sem brigar, né? Um de cada vez. Vocês podem usar o chat ou podem usar o microfone. Perguntar mais uma vez. Quais são as principais características ou quais são as principais diferenças entre as fases pré-analítica, analítica e pós-analítica em um laboratório de análises clínicas? Pré-analítica é a orientação para preparar o paciente. Ok? Ainda mais. Analítica é a análise em si.
Analítica, você vai fazer o manejo da amostra, a análise. Pré-analítica, orientação para preparar o paciente. Analítica é a análise em si. Analítica, você vai fazer o manejo da amostra. Pré-analítica é a coleta e processamento da amostra. Pós-analítica é mais relacionado com o depois dos resultados. Após é liberar o resultado, laudo e tal. Ok. Quando um paciente chega no laboratório e diz: olá, boa tarde, eu queria muito fazer uma glicemia de jejum. Aí a pessoa que está na recepção do laboratório diz bem assim: olá, seja bem-vindo. A glicemia de jejum é um exame que vai custar para o senhor R$ 45. Para fazer a glicemia de jejum, o senhor vai vir amanhã de manhã para o laboratório, e o senhor vai passar pelo menos 8 horas sem comer nada e sem beber nada que não seja água. Isso que está sendo feito, essas orientações pré-analítico. Ok. No dia seguinte, chegou o paciente. O paciente entregou o documento dele na recepção, foi feito o cadastro dele de recepção e o paciente foi encaminhado à sala de coleta, onde um técnico de análises clínicas foi lá e coletou o sangue do paciente em tubo de tampa cinza, que tem fluoreto. Isso é pré-analítico, analítico ou pós-analítico? Pré ainda. Beleza. Pré. O sangue do paciente que foi coletado no tubo de tampa cinza que tem fluoreto foi centrifugado a 2.500 RPM por 10 minutos. Depois que... Pré-analítico ainda, a centrifugação, né? Pré. Depois que o sangue do paciente foi centrifugado por esses... Foi o que eu falei, 2.500 RPM em 10 minutos, né? Se não foi isso que eu falei, né? Plasma, 2.500 RPM em 10 minutos. Tirei o tubinho da centrífuga, aí separei o plasma dos elementos segurados, né? Que ficaram ali no fundo, né? Para poder trabalhar. Aí, tô com o plasma no tubinho. Aí, agora, eu vou preparar tubo branco, padrão e teste. Aí, vou colocar os reagentes e vou colocar a amostra biológica. E aí? Fazer analítica já. Show de bola. Fazer analítica. Peguei esse material, coloquei no banho-maria, deixei o tempo lá, tirei do banho-maria, passei no espectrofotômetro, cheguei ao resultado. Anotei no papel o resultado da glicemia de jejum do paciente. 353. A partir do momento que está no ambiente lá do setor, já ficou assim, já fosse analítico. Acho que foi alguma coisa do teu teclado aí, né, Raíssa? A centrifugação, no caso, tu já acredita que já é analítico, é isso, Raíssa? Tu também acha, Joab? Tipo, eu tô com a amostra em cima da bancada. Em cima da bancada. Estou centrifugando ela para obter plasma. Hum. Isso ainda é pré-analítico, porque se refere ao preparo da amostra biológica. Isso, estamos preparando, exatamente, Joab. A fase analítica, propriamente dita, começa quando começa a análise da amostra biológica para a obtenção do resultado. Então, eu estou com a amostra biológica dentro do laboratório, no setor em que é realizada a análise. Mas a análise ainda não começou, isso é fase pré-analítica. O caminho da amostra, da sala de coleta, até a bancada, e até o momento em que a análise propriamente dita vai começar, tudo isso é pré-analítica. A fase pré-analítica, ou seja, é uma fase grande, que envolve muita coisa diferente, que envolve muitos processos diferentes. Orientações ao paciente, coleta de informações, cadastro do paciente no laboratório, coleta da amostra, identificação da amostra biológica no tubo do ensaio, escolha do tubo do ensaio adequado, transporte da amostra biológica, às vezes,
de uma unidade de coleta até o laboratório onde vai ser feita a análise, a fase pré-analítica é muito heterogênea. Exatamente, Lívia. Justamente por isso é onde a gente mais encontra erros. Estima-se que pelo menos 70%, né, as estimativas mais conservadoras falam entre 70% e 75%, as estimativas mais radicais falam em 90% no mínimo. Então, estima-se que pelo menos 70% de todos os erros que acontecem no laboratório de análises clínicas ocorrem durante a fase pré-analítica. Porque ela é muito heterogênea, né? Ela envolve muitos processos diferentes. Fase analítica é a análise propriamente dita. É colocar a amostra na pipeta de Western Green. É passar a amostra no aparelho automatizado. É colocar a amostra junto com o reagente. É fazer a leitura da amostra biológica para obter o resultado. Até a hora em que eu tenho o resultado é fase analítica. O que marca o fim da fase analítica e o início da fase pós-analítica é a obtenção do resultado. Então, tudo que eu faço do início da análise até a obtenção do resultado é fase analítica. Estou com o resultado em mãos. Daí para frente, tudo isso é pós-analítico. Então, estou com o resultado do paciente escrito num pedacinho de papel. Daí para frente é pós-analítico. Você entregar esse pedacinho de papel identificado com um paciente para poder passar para um mapa, do mapa para a recepção, a pessoa que está na recepção fazer a digitação do laudo ser impresso, você que é o analista clínico ir lá, conferir o laudo, se os resultados foram liberados de maneira correta, se as observações estão ok, carimbar, assinar e entregar o laudo para o paciente ou para o médico que solicitou o exame. Isso é pós-analítico. Onde é que a gente mais tem erro? Na fase pré-analítica. É só na fase pré-analítica que a gente tem erro? Não. Em todas essas fases, erros podem acontecer. Mas aquela em que, estatisticamente, eles mais ocorrem é a fase pré-analítica. Os erros mais comuns: identificação de amostra biológica, distribuição da amostra biológica para o setor adequado, coleta traumática. Isso é muito comum, muito comum. São os erros mais comuns, né? Ficou claro aqui para todo mundo a caracterização entre as três fases no laboratório de análises clínicas? Sim. O que é a RDC 786? Fala sobre controle de qualidade. A RDC 786 fala que os laboratórios devem apresentar controle de qualidade para as análises. Controle interno e externo. Então, se você quiser seguir o básico que é solicitado pela lei, você precisa fazer controle da sua análise. Controle interno e controle externo da sua análise. Se você quiser se tornar referência em controle de qualidade, aí é possível contratar, né, ferramentas de monitorização, avaliação e controle de qualidade também das fases pré-analítica e pós-analítica. Mas isso não é exigido pela RDC 786. O que é exigido é o controle de qualidade da análise, interna e externa. Então, olha que loucura. A fase pré-analítica, que é a fase em que mais acontecem erros no laboratório, não é aquela que a gente monitora mais. Acredita-se, inclusive, que esse é um dos fatores que fazem que tantos erros aconteçam lá. Porque a gente se preocupa muito com a análise. Muito com a análise. A própria legislação foca muito na análise. E não exige dos laboratórios o controle adequado da fase pré-analítica, que é onde a gente mais tem erro. Mas para isso existe treinamento, né? E existem programas que a gente pode contratar para poder monitorizar isso também. Então, o hashtag fica a dica, tá aí. Então, beleza, né? As fases, os tipos de serviços, o objetivo do controle externo. Aí isso aqui a gente vai detalhar mais a partir da semana que vem, né? As diferenças das fases, serviço, fase, responsável técnico, serviço, controle externo, fases, metodologia própria. Quem me diz o que é metodologia própria? Acho que é a última pergunta da noite que eu vou fazer para vocês.
Como caracterizado pela RDC 786, o que é metodologia própria e quem pode fazer? Aí está dizendo que isso pegou, né? Quem dá mais? Não achei na leitura. Ok. Quem dá mais? A RDC 786 traz esse termo, né? Metodologia própria. Um termo mais antigo para metodologia própria é método ou metodologia. Método, aí abre entre aspas, in-house. Método in-house. Metodologia da casa. Método do laboratório. É mais ou menos assim. Tá, vou falar de um que eu me lembro muito bem. Chegou no teu laboratório, no setor de... Eu sou hematologista, né? Então, eu vou puxar para a área da hemato. Chegou no laboratório a solicitação de uma dosagem, de uma determinação de cumes indireto. A história é uma mulher, tem 28 anos de idade, essa mulher, ela já teve 3 gestações prévias, está na 4ª gestação dela hoje, teve 3 abortos. E aí, tá na 4ª gestação agora, tá com muito medo de abortar também, foi no médico obstetra, o médico obstetra solicitou aí um screening extenso para entender por que dessa história de aborto, e no meio desse screening apareceu um teste de cumbizinho direto. Aí a gente vai para a literatura, deixa eu fechar aqui. Aí a gente vai para a literatura e a gente vê que existem várias formas diferentes de se fazer o teste de cumbizinho direto. E você, responsável técnico do laboratório, responsável técnica do laboratório, decidiu que, como existe muita variação nos diferentes métodos de cumes indireto que aparecem pela literatura, decidiu que vai dar uma olhada nesses vários métodos diferentes e, a partir deles, criar um protocolo interno do laboratório. Então, nesse laboratório, vamos dar um nome para o laboratório, Topzera. Então, no laboratório Topzera de análises clínicas, o método para a determinação do cumes indireto é um método próprio, que foi criado pelos profissionais do laboratório, ou que foi criado pelo responsável técnico do laboratório, à luz da literatura. E aí foi criado um procedimento operacional padrão, explicando os objetivos do método, quais são os materiais necessários, como é que é a coleta, quais são os reagentes necessários, qual que é o passo a passo, como é que libera o resultado e como é que interpreta. O laboratório criou um POP para isso. Isso é método próprio, metodologia própria, ou método in-house. É um procedimento operacional padrão criado pelo laboratório, para ser aplicado pelo laboratório. De onde vêm essas informações? De vozes da minha cabeça? Não, da literatura especializada. Então, à luz de procedimentos operacionais padrão que já existem, à luz da literatura científica, à luz de artigos que foram publicados, de atualizações que são liberadas ano a ano pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, você criou o seu POC para fazer o seu teste no seu laboratório. Pode fazer isso? Pode. Quem pode? O serviço tipo 3. Só o laboratório de análises clínicas pode fazer isso. Tem jeito de fazer? Tem. A RDC ensina. Tem que fazer como a RDC manda, mas é possível fazer. O laboratório tipo 3, o serviço tipo 3, só o 3, só o 3. Tem essa liberdade. Por quê? Porque no serviço tipo 3 tem gente gabaritada para isso. Quem é essa pessoa gabaritada que pode criar um novo procedimento operacional padrão? São vocês. Somos nós, né, biomédicos. Só o serviço tipo 3 pode fazer metodologia própria. Só o serviço tipo 3 pode fazer método in-house. E quem faz isso no laboratório são vocês. Então, se vocês sentirem a necessidade, vocês têm liberdade para criar um novo procedimento operacional padrão, que corrija erros de métodos passados, ou que atualize o POP a partir de novas evidências científicas. Vocês têm essa liberdade. Deu para entender? Se sim, digam que sim, se não, digam que não, mas me digam aí alguma coisa, tá? Vi chuva de sim aqui, ótimo. Ok, sim, ok, beleza. Beleza. E a questão 16 fala novamente sobre as fases, né? Então, eu acho que... Interromper o compartilhamento. Na plataforma do Leão Digital só tem
o questionário, né? Não tem o gabarito. Não tem o gabarito. Eu vou colocar o gabarito agora lá para vocês, com um comentário breve sobre cada uma das questões, né? Então, estou colocando agora, inclusive. Deixa eu ver. Descobrir arquivo. Com respostas. Pronto. Então, o dever de casa para vocês fica de vocês conferirem, né, as respostas de vocês com o gabarito. Voltar para a RDC 786, né, e dar uma revisada nos aspectos mais importantes. Quais são os aspectos mais importantes da RDC 786? Esses pontos que a gente foi levantando aqui ao longo da aula. E aí, para a semana que vem, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai aprofundar os nossos estudos em controle interno e controle externo de qualidade. Lá na plataforma Leão Digital, se vocês abrirem a pasta 2, vocês vão ver que lá também já tem algum material. Né? Se possível, leiam pelo menos o primeiro, né? Eles estão numerados, né? 1, 2, 3, 4. Aí o primeiro é Introdução ao Controle de Qualidade. Se possível, leia pelo menos esse primeiro, vai ajudar muito a gente a entender a nossa próxima aula. E, obviamente, se ao longo da semana vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, né? Mandar e-mail, mensagem, o que for. Eu prometo que eu respondo. Com isso, a gente encerra a nossa aula por aqui. Vou perguntar uma última vez, né? Alguma dúvida? Já deu foi tchau. Já botou um não em caixa alta ali, gritando, não! Ok. Então, crianças, tenham todos uma ótima semana. Ide em paz. O Senhor vos acompanhe. Boa noite. Ok, Raíssa. Vou ver isso agora. Qualquer coisa que me manda no WhatsApp, viu? A gente conversa pelo WhatsApp. Tchau, tchau, crianças. Tchururu.